tarde, mulheres. Estamos aqui mais um sábado, mas hoje é um sábado especial, porque amanhã é Dia das Mães, então eu queria dar primeiro um feliz Dia das Mães para você que é mamãe, está nos assistindo. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. Prepare o seu coração agora, prepare o seu espírito e eu espero que essa palavra te abençoe assim como me abençoou. Antes de começar, eu quero fazer uma oração. Se você puder abaixar sua cabeça aí comigo agora e orar junto em concordância. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, mais um dia que o Senhor fez, ó Pai, e hoje comemorando, ó Pai, o Dia das Mães. Que alegria, ó Pai, e que presente de Ti, ó Deus, nós podemos gerar vidas. Nós mulheres temos esse privilégio, ó Pai, temos essa função maravilhosa e eu te agradeço por isso. Eu te peço por cada mulher aqui que está assistindo, não só as mães, mas as mulheres que ainda não têm filhos, ou as que ainda estão solteiras, ou aquelas que querem ter filhos. Que Deus abençoe cada vida aqui, que Deus abençoe cada família, que essa palavra encha o seu coração, que essa palavra seja como uma flecha na sua vida essa tarde. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, apesar de ser Dia das Mães, eu não quero falar aqui só com mães. Ah, mas Raquel, domingo, um dia especial, vai falar alguma mãe da Bíblia? Não, não vou falar sobre nenhuma mãe da Bíblia. Porque o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração sobre a nossa identidade singular. Antes de sermos mães, somos mulheres. Temos um propósito, Ele nos criou com um propósito e uma identidade. Então hoje eu quero falar com você sobre essa identidade, sobre esses propósitos, sobre a nossa singularidade em ser mulher. Não só exercendo a maternidade, mas exercendo qualquer outras funções. Então para vocês, mamães, mulheres casadas, mulheres solteiras, mulheres divorciadas, mulheres viúvas, que essa palavra hoje possa abençoar a sua vida. O nosso texto está em Atos 16, de 1 a 15. Dá um tempinho aí, gente. Pega a Bíblia. Vamos ter esse hábito, né? De abrir a Bíblia, de ler ou de ligar a Bíblia no celular, né? Atos 16, do versículo 1 ao versículo 15, conta a história de uma mulher que eu admiro muito e que Deus já falou diversas vezes na minha vida através da vida dela. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região de Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Qual que é esse contexto aqui? Um monte de cidade, Paulo estava em Frígia, da Galáxia, e passou por Bitínia, todo um contexto, né? O livro de Atos, né? Começa aí a história de Paulo, se você pegar desde o primeiro capítulo de Atos, né?
mostra essa transição do Espírito Santo vindo aos discípulos e depois a história de Paulo e as viagens missionárias de Paulo. E esse contexto era uma das viagens missionárias que Paulo estava viajando com Silas. E no caminho ele encontrou Timóteo, convidou: Timóteo, junte-se a nós, vamos conosco, acompanhe-nos. E é engraçado que tem um detalhe bem peculiar, assim, antes da gente realmente começar a falar sobre Lídia, que é a nossa amiga de hoje, a nossa mulher em destaque, do versículo 6 ao versículo 10, em toda essa história de Paulo viajando, ele passando pelos lugares, nós vemos o Espírito Santo direcionando claramente essa viagem. Paulo tinha um roteiro, tinha lugares que ele já iria passar, só que do versículo 6 ao versículo 10 começou a haver uma mudança desse roteiro. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Aí eles chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus disse não, os impediu. Logo depois, durante a noite, Paulo teve um sonho sobre um homem da Macedônia. Enfim, eles chegam a Filipos. Filipos era uma cidade na Grécia, uma cidade importante, mas não a capital da Grécia, que era não a capital da Macedônia, que era Tessalônica. Era uma colônia romana, porém grega. Então era uma cultura que estava debaixo de uma cultura grego-romana. Chegamos então à nossa amiga Lídia, aonde Paulo a encontra à beira de um rio com outras mulheres. Lídia, ela era uma mulher de negócios, ela era uma empresária na cidade. Ela era uma pessoa bem-sucedida e influente. Guarda essa palavra. Ela era uma pessoa influente naquela cidade. O primeiro ponto que eu gostaria que vocês prestassem atenção é que para Paulo ter encontrado Lídia, houve mudanças no caminho, houve direções do Espírito Santo para que esse roteiro fosse mudado. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês e de destacar é que possivelmente Paulo não esperava que o Espírito Santo fosse levá-lo até essa mulher, até Lídia. Mas quando Deus tem um plano na nossa vida, Ele move as pessoas, Ele abre caminhos no deserto, coisas acontecem para que esse plano se realize. E foi o que aconteceu. Para Paulo chegar até Lídia, houve mudanças, porque Deus tinha um plano naquela cidade, Deus tinha um plano para aquela mulher e mudou todo um roteiro para que realmente esse plano acontecesse, e aconteceu. Lídia, apesar do seu currículo extenso, e nós vamos ver já já o que mais acrescenta nesse currículo, a Bíblia fala que ela tinha algo que era muito mais importante para Deus, que era um coração sensível. Ela tinha um coração sensível ao Senhor, porque de nada adiantaria Paulo ter ouvido a voz de Deus, Paulo ter movido toda essa mudança, todo o roteiro dele, ter chamado Timóteo para acompanhar. De nada adiantaria se ele chegasse lá e essa mulher tivesse com o coração fechado, tivesse com o coração contrito, para talvez ouvir aquilo que Paulo falasse. Lídia não. Lídia era sensível ao Senhor. E isso fez toda a diferença na vida dela e no que aconteceu naquela cidade. O segundo ponto é esse: seja sensível. Deus pode estar movendo agora, hoje, coisas ao seu redor, pessoas ao seu redor ou situações, e você não está conseguindo enxergar. Porque às vezes você está focando só no problema, só na coisa que você acha que está empacada, que não está acontecendo. Mas Deus talvez já esteja fazendo, só que você não está sensível para olhar, você não está sensível para escutar. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, ao que Ele está fazendo ao nosso redor. A graça de Deus é palpável à nossa vida. Se hoje você está aqui, glória a Deus, com saúde, com a sua família comemorando o Dia das Mães. Isso já é a graça palpável na sua casa. E você tem que ter essa sensibilidade de reconhecer. Uma mulher orientada pelo Espírito Santo é uma mulher sensível à sua voz. Eu quero agora aprofundar em Lídia, em quem é essa mulher. Vamos aprender 3 coisas aqui sobre ela. Ela era de uma cidade de Tiatira, que era uma cidade turca. Ela estava em Filipos, na Grécia. Isso quer dizer que ela se mudou. E essa mudança teve um porquê. A Bíblia fala, segundo ponto, que ela era vendedora de púrpura. Mas o que é isso, né? O que é ser uma vendedora? Por que ser vendedora de púrpura quer dizer que ela era empresária ou quer dizer que ela era uma mulher rica? A cidade de Lídia, em Tiatira, era internacionalmente conhecida
por suas associações comerciais. Uma dessas associações era o business do negócio, né, dos poderosos da época, era do pessoal que fazia tinta, púrpura e tecelagem em roupas de fios coloridos, pessoal que trabalhava com tecidos, que trabalhava com essa tintura. Lídia provavelmente se mudou para Filipos por causa do business, por causa do negócio. Ela era empreendedora, ela era uma mulher possivelmente muito rica e possivelmente ela empregava muitas outras pessoas. Quer dizer que ela era conhecida na cidade. As pessoas sabiam quem ela era. Ela tinha uma influência. A terceira característica que a Bíblia nos diz é que ela era temente a Deus. E eu queria relembrar vocês que eu falei no começo que a cultura da cidade, ela era uma cidade grega dominada por romanos, era uma cultura grego-romana. Isso quer dizer que a idolatria na cidade era enorme. Gregos adoravam deuses, Zeus, Afrodite, os romanos também. E nesse contexto, ela não se deixou influenciar e o pouco que ela conhecia do Deus hebreu, ela já era temente a Deus. Como dizem por aí, ela não era Maria vai com as outras, ela não era dessas Marias, né? E como isso é importante. A gente não se influenciar por uma cultura ou por uma sociedade. Que estilo de mulher você tem sido hoje em dia? A que influencia ou é que é influenciável pela sociedade, pelo contexto da sociedade? Na sua casa, como que você tem sido com relação à educação dos seus filhos? Você tem mais influenciado ou seus filhos têm mandado mais em você? Ah, porque eu quero, porque eu faço, porque eu não sei o quê. Você tem autoridade na sua casa. Você é a mulher que edifica a sua casa. Você tem esse poder, e eu não estou falando de um mandar negativo, mas eu estou falando no sentido de educar. E muitas vezes nós temos deixado, talvez por cansaço mesmo, que as coisas se invertam, que os papéis se invertam dentro da casa. Lídia, pela sua postura, ela se tornou uma mulher vital, olha isso, essa palavra, vital, para o surgimento de novas igrejas naquele local. Ela era orientada pelo Espírito Santo, entre outras mulheres que estavam ali com ela à beira do rio naquele Shabá, como diz no versículo 13 e 14. Quando Paulo chegou, no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Ela se destacou. Na Bíblia ela se destacou. Tinha outras mulheres aí, mas a Bíblia só cita ela. E hoje a gente conhece Lídia como a primeira convertida de Paulo ao cristianismo na Grécia. Olha a importância dessa mulher. Olha o quanto Deus nos mostra como mulher, como nossa identidade. O quanto nós podemos influenciar uma cidade, não só a nossa casa. O que eu queria trazer aqui, que eu falei no começo, eu não vou só falar para as mães, não vou só falar, nesse contexto de maternidade, é que a Bíblia não cita o marido de Lídia, a Bíblia não cita os filhos de Lídia. E estudiosos até acreditam que ela era viúva, ou que o marido dela viajava também trabalhando nesse negócio, mas a Bíblia não fala. E antes desse seu currículo, de casamento e filhos, que talvez muitas estão esperando, vem a identidade e propósito dela. Para ela cumprir a identidade e propósito dela, ela tem que estar firmada, temente, coração sensível no Espírito Santo. Há uma identidade em você que vem antes de casamento e de filhos. Isso complementa a nossa vida, isso é plano do Senhor, sim, família é plano do Senhor. Mas há algo em você que é algo singular, que Deus colocou uma influência somente em você, para você exercer um papel na sociedade além da maternidade. E eu não estou falando da maternidade como uma questão pequena, porque a maternidade é uma questão gigantesca, é uma questão de responsabilidade. Você sabe disso, você que é mãe. Eu vejo a minha mãe, eu vi a minha avó, as minhas tias. Eu tenho muitos exemplos de maternidade poderosos e amorosos sobre a minha vida. E eu sei o quanto é sacrificante, eu sei o quanto a mulher se doa. Mas antes de tudo isso, você tem uma identidade inteira. Você tem que estar inteira antes de se casar, antes de ter filhos, porque isso vai influenciar nas próximas fases da sua vida. Fica claro também que ela era encarregada do lar, porque ela
convidou Paulo e Silas para ficarem na casa dela, e algumas pessoas falam que eles ficaram durante 3 meses ensinando ali esses novos cristãos. Então ela se uniu à família, ela preparava a casa, ela servia coração de serva. O Espírito de Deus estava agindo na vida dessa mulher de uma forma que ela continuasse o ministério de Jesus Cristo na terra. Olha que privilégio, que privilégio. A primeira convertida na Grécia foi uma mulher, e essa mulher influenciou a família, e através da casa dela surgiu talvez uma igreja, né? Ela tinha essa aceitação na cidade, ela tinha essa influência em sua comunidade. As pessoas estimavam e ouviam ela por causa da integridade. Como você tem influenciado as pessoas hoje ao seu redor? O que sai da sua boca é bênção e maldição. Porque nós podemos influenciar, só que a gente pode influenciar para o bem ou pode influenciar para o mal. Mamãe, dentro da sua casa, como tem sido a sua influência? Ah, essa criança é uma peste, não para quieta, nunca. Essa menina é igual a avó, preguiçosa, não para de comer. Você tem lançado mais palavras de bênção ou mais palavras de maldição? Dentro para o seu marido, dentro do seu relacionamento familiar com outras pessoas? Chega, para com isso. Nós precisamos usar a nossa influência de mulher inteira para gerarmos vida e para glorificar o nome do Senhor. Essa mulher entendeu que aquilo que Deus colocou nas mãos dela era a influência, ela ia usar em benefício de outras pessoas, gerando vida ao seu redor. Lídia imediatamente compartilhou as boas novas com a sua família. A continuação do texto fala que ela logo foi contar e chamou as famílias e ela foi batizada. Ela usou tudo que Deus tinha dado a ela para promover a verdade de Jesus Cristo. Todas nós somos influenciadoras, não são só as blogueiras do Instagram, viu? Queria dizer que você é uma mulher muito influenciadora, mas nós podemos escolher para o bem ou para o mal essa influência. Eu gostaria que você pensasse em quem hoje tem influenciado a sua vida. Quem hoje você tem seguido, que talvez você tenha que deixar, que talvez tenha influenciado, está influenciando de uma forma negativa. Você tem sido sensível ao Espírito Santo? Seja influenciada pelo Espírito Santo. Se eu pudesse mudar talvez o tema dessa palavra, que é uma mulher guiada pelo Espírito Santo, uma mulher influenciada pelo Espírito Santo. Algo que Deus colocou no meu coração quando eu estava orando, e eu tinha preparado uma outra palavra. Na minha mente eu gostaria de falar de outra mulher, mas quando eu estava orando, quando eu estava buscando ao Senhor, Deus me trouxe Lídia, porque Lídia para mim, só Deus sabe a história que nós temos com ela, o quanto Deus já falou na minha vida através dessa mulher. E eu comecei a pensar nessa questão do Dia das Mães, né? Eu quero também trazer algo para as mães. E Salmo 127, 4 diz que como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. O Espírito Santo começou a falar ao meu coração que existem mães que acham que filhos são propriedades. E aqui nesse versículo a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que filhos são flechas. Do que adianta você ter flechas se elas não são lançadas? Elas não cumprem o seu papel. Elas não atingem o seu alvo. Elas precisam atingir o seu objetivo. Seus filhos são e devem ser flechas. Mães que são dependentes emocionais dos seus filhos. Isso não é lançar flechas. Isso é segurar. Isso pode atrapalhar toda a identidade do seu filho lá no futuro. Então hoje eu gostaria de trazer, para a gente já caminhar para o final dessa palavra. Soltem suas flechas. Busquem cada vez mais ser sensíveis ao Espírito Santo, a ser tementes a Ele. Entreguem ao Senhor os seus filhos. Entregue, Senhor, eu consagro o meu filho, eu consagro a minha filha nas Tuas mãos. É o Senhor que protege, é o Senhor que é o provedor da vida deles. Lancem os seus filhos. A Bíblia também diz na continuação desse versículo que os filhos são heranças do Senhor, são como um presente. Quem que carrega herança após a morte? A pessoa morreu, levou a herança. Herança é para cá, é para essa terra aqui, nós deixamos aqui. Eu tenho um testemunho que eu gostaria de contar, que foi um testemunho
que mexeu muito comigo. Faz já alguns anos isso. Eu estava em um acampamento numa igreja e tinha muita criança e os pais juntos, tal. E um menininho tinha 1 ano e meio. Eu conhecia os pais dele, conhecia ele também, o irmãozinho dele mais velho. Só que os pais estavam fazendo algumas atividades esportivas e ele ficou sozinho. Eu não vi se tinha alguém cuidando dele e eu vi ele sozinho, fui logo acompanhá-lo. E eu tava lá com ele, aquele pititoco, né, 1 ano e meio, pequenininho. Tava lá brincando com ele, de repente alguém bateu na bateria, no templo. Quando ele ouviu isso, ele olhou para mim como se ele estivesse falando assim, eu quero ir lá. Foi assim, eu não fiz nada, eu simplesmente fui atrás dele e ele foi sendo direcionado pelo som da bateria. E ele entrou no templo, o olhinho dele brilhava, ele via aquela pessoa tocando na bateria. E a pessoa saiu, ele ficou olhando um tempo, pois ele foi sozinho, sentou, pegou as baquetas sem ninguém falar nada, uma criança de 1 ano e meio. Eu não sei se os pais já tinham dado algum instrumento musical para ele naquele momento, mas ele pegou com uma autoridade e começou a bater do jeitinho que ele sabia bater, e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração sobre esses dons, sobre esses talentos que ele coloca em nós, coisas que fazem parte da nossa identidade. Mães, vocês também são responsáveis por edificar essa casa na vida dos seus filhos, de identificarem também esses talentos e de fazerem eles crescerem nisso. Fazerem, poxa, o meu filho, olha, ele tem essa habilidade, ele tem, vamos junto nessa, vamos evoluir junto. Não tenta talvez minar isso dentro do seu filho, da sua filha. Talvez sua filha ama rabiscar a parede, ama desenhar e você fica louca com isso. Poxa, talvez está surgindo um dom artístico aí. Eu sei que é preciso também ter a sensibilidade do Espírito Santo para a gente também compreender a identidade dos nossos filhos e que nós possamos buscar essa sensibilidade de ouvir a sua voz nessa educação de filhos, nesse nosso função, nesse nosso dever de edificar essa casa. Que hoje, mulheres, o Espírito Santo encontre vocês como ele encontrou Lídia, ali naquele rio, à beira daquele rio. Ele já te achou. Queria dizer que ele já te achou. Se você está assistindo hoje essa mensagem é porque ele já te achou. E assim como foi na vida de Lídia, esteja sensível à sua voz para tudo. E temente ao seu chamado e principalmente use a sua influência para a glória de Deus. Eu quero orar agora por você. Abaixe a sua cabeça. Se você tem tido sentimentos de culpa com relação à maternidade ou mesmo de vergonha, eu quero orar por você agora. Senhor Jesus, te entrego aqui, ó Pai querido, a Tua palavra tão viva, eficaz, como uma espada nos nossos corações, ó Pai. Essa palavra falou tanto comigo, ó Pai, sobre buscar mais a Tua voz, a sensibilidade, ó Pai, de estar mais sensível à Tua voz. Senhor, sobre ser uma mulher de influência, mas que a minha influência glorifique ao Senhor. E eu oro para que as mulheres que estão assistindo aqui, ó Pai, tomem posse dessa influência. Tomem posse dessa influência que o Senhor nos deu, ó Pai, para direcionar caminhos, para edificar a casa, ó Pai, para gerar beleza, ó Pai querido, ao nosso redor. Em nome de Jesus, toda palavra que foi lançada de maldição caia por terra agora. Em nome de Jesus, eu não aceito, ó Pai, não aceito essa culpa e essa vergonha que possam estar, ó Deus, com sentimento e possam estar na mente das pessoas, na mente dessas mulheres. Em nome de Jesus, eu anulo agora que caia por terra toda a culpa e toda a vergonha, ó Pai. Em nome de Jesus, que vocês possam orar agora, consagrando a sua família ao Senhor, consagrando aos seus filhos ao Senhor. Em nome de Jesus, que vocês agora possam ser invadidas com a presença do Espírito Santo e que seus ouvidos e seus olhos estejam abertos para essa sensibilidade, porque Deus vai mover coisas ao seu redor e vocês precisam estar sensíveis para entender. Vocês precisam buscar essa sensibilidade. Senhor, eu declaro olhos abertos, ó Pai, uma mente renovada no Senhor. Senhor, que esse Dia das Mães
nós possamos ser cheias do Espírito Santo. É o que eu te peço, mulheres cheias do Espírito Santo. Senhor, nos ajude, ó Pai, nos ajude a permanecer, nos dê força, aquelas que estão cansadas e sobrecarregadas, que o Senhor dê o alívio essa tarde, ó Pai, que o Senhor dê alegria para aquelas que estão tristes, Senhor. Em nome de Jesus, que aquelas que estão precisando de restituição em relacionamento com os filhos, Deus, que seja liberado um novo tempo de relacionamento entre mães e filhos, ó Pai, durante esse culto, durante esse momento, Senhor, invada, ó Pai querido, cada coração aqui essa tarde, em nome de Jesus, amém. Amém, mulherada. Amanhã tem culto às 11 horas e fiquem ligadas na rede social do Relevance Grace. Se você não segue ainda a gente no Instagram, Relevance Grace. Segue a gente lá, porque toda sexta-feira tem devocional às 7 da manhã e os outros eventos também que nós fomos tendo, a gente vai divulgar por lá. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Bom sábado, bom final de semana.